Aleluia. Você está pronto para a palavra de Deus ser derramada sobre nós? Eu sei que virão direções, capacidade, força. Ah, a igreja, ela é, como a palavra de Deus nos orienta, né? O corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo é um organismo vivo. A igreja, ela não é simplesmente só essa estrutura predial. Não estamos falando somente dessa estrutura. Mas a igreja, quando cada membro separado se junta em um lugar, se torna o corpo de Cristo. E como o organismo vivo, assim como qualquer outro, todo organismo vivo cresce. Quem está comigo? Você talvez não lembre quantos quilos você tinha quando você nasceu, mas quem aqui é pai e mãe lembra, né? Aleluia. Quem não lembra que nasceu era assim, né? Um pacotinho. Agora tá aí. Aleluia. Ó, né? Alguns ainda em expansão, outros crendo, né, para demolir, né, algumas coisas que expandiram, mas enfim, crescemos, avançamos. Esse é o organismo vivo, é assim. Aleluia. Em um culto é interessante que acontece exatamente isso. Nós viemos para um lugar e sempre tem no quesito plantio, colheita, o primeiro momento é esse momento mesmo em que a gente vai expressar ao Senhor o nosso louvor, a nossa devoção. Afinal de contas, nós cantamos aqui. Eu encontrei o meu tesouro. Não é isso que a gente cantou agora há pouco? E assim, todo tesouro, gente, deve ser valorizado. Quando é um tesouro, a gente não guarda em qualquer lugar. Ninguém guarda um tesouro na calçada. Tudo que é valioso, existe uma proteção. A própria Bíblia diz, né? Deus disse, né? Através do profeta, ele disse assim: clama a mim, eu vou te anunciar, vou te contar coisas que são grandes e ocultas, que você não sabe. Eu gosto sempre de lembrar, eu sempre cito esse texto, que são coisas ocultas, não de nós, mas ocultas para nós. E elas estão justamente ocultas porque são valiosas. Não serão expressas, reveladas a qualquer um. Deus tem coisas específicas para cada um. Existem coisas dos seus planos que estão escancaradas mesmo, tá no coletivo, é para todo mundo. Mas existem coisas que são específicas para cada um de nós e serão mesmo reveladas quando a gente acessar. E é uma senha pessoal. Se ele diz, clã, ele não diz quanto. Então, que é, a gente vai receber porque a gente mesmo foi buscar. São coisas, como eu disse, ocultas, não de nós, para nós, são nossas. Isso. Deu exemplo, né? Quando a gente tem algo valioso, né? A gente valoriza e guarda, a gente guarda, não deixa ninguém pegar. Tem coisas que a gente guarda na geladeira que são nossas, hein? São valiosas. E ai de alguém se pegar, não é assim? Se não, você comeu meu chocolate. Já ouvi essas coisas assim, né? Acho que qualquer coincidência semelhança é mera coincidência, né? Sim, tragar, Deus dará, né? Sim, daí, se você não pega, vai vir alguém, vai querer pegar. Quem está comigo? Então, a gente precisa mesmo acessar, valorizar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você sabe, gente, tem muita coisa boa para acontecer, favor de Deus para ser derramado sobre a nossa vida. Nós cantamos, nós encontramos o nosso tesouro. Livro de João, capítulo 1, no verso 14, a Bíblia diz assim, interessante. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso fala, quando nós cantamos ali, nós encontramos o nosso tesouro, eu sei que nós estamos cantando a respeito de Jesus. Estamos falando de Jesus. Mas Jesus e a palavra é um só. Então, o quanto nós valorizamos a palavra demonstra, define quanto nós valorizamos a Jesus. Não adianta a gente falar que ama a Deus e não ama a sua palavra. Como que eu posso, como o pastor José Roberto sempre diz, dizer que eu amo alguém que eu não gosto de investir tempo com essa pessoa? Eu amo essa pessoa, mas eu nunca tenho tempo para ficar com ela. Nunca tenho tempo para ouvi-la, eu nunca tenho tempo para tomar um café com ela, sentar com ela, estar perto. Posso dizer que eu amo Jesus, eu amo a Deus, se eu não me entendo a sua palavra.
Jesus e a palavra são um só. O texto diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra, que é Jesus, ela está conosco. E ela está conosco cheio de graça e de verdade. O que é graça? Eu sei que uma das definições de graça é a mais conhecida, né, as mais pedidas. Graça, favor imerecido. E sim, tá certo, é exatamente isso. Coisas que a gente não podia fazer. Alguém foi lá, pagou o preço por nós e agora nós podemos acessar isso. É nosso direito, porque alguém pagou o preço. Mas também graça é habilidade de nós. É uma habilidade divina para que a gente consiga produzir resultados aqui na Terra. Que sem essa habilidade, jamais esses resultados aconteceriam. Então, esse Jesus, que a gente canta, que é o nosso tesouro, ele é a palavra. E a palavra está conosco, habita conosco. Cheio de graça, cheio de habilidade, cheio de coisa para produzir em nós. E cheia de verdade. Quando eu tiver dúvida a respeito do que fazer, para onde ir, como vai ser, eu consulto a palavra. A palavra é cheia de instruções divinas da parte de Deus para nós. Se a gente consultar a palavra e saber que ela mora conosco, e não somente ela está ali aberta na sala, como algumas pessoas têm, está tudo certo, pode ser assim mesmo. Mas alguns têm a Bíblia como símbolo. Quase que. Obrigado, Maria. Palavra, obrigado. Ser mais zeloso e cuidadoso. A palavra fica ali. Ela é tão santa que eu não ponho nem a mão. E aí fica aberta lá no Salmo Amarelo, que o Salmo Amarelo é o Salmo 23, né? Que fica aberto ali. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o único contato que eu tenho com ela é algo assim distante. É como se fosse uma luz, uma joia, uma joalheria. Quando na verdade ali é o próprio Deus manifesto. E ele deseja que essa palavra esteja em nós, para que tenha contato conosco, para ser participante do nosso dia a dia. Quem está comigo? Então, o culto começa exatamente nisso. Damos louvor a Ele, rendemos graças a Ele, reconhecemos que tudo veio por Ele, que Ele sim é o nosso tesouro. E à medida em que a gente planta, que a gente entrega algo, agora chega esse momento da palavra. Fala assim comigo, a palavra. A palavra agora é Deus falando conosco e nos encontrando então. Nós entregamos louvor a Ele. E é impossível alguém que faz alguma coisa para Ele não seja recompensado. Veja, e a gente é recompensado com o quê? Com um pacote de dinheiro? Não, com a palavra. A palavra é carregada de poder. Lembra? A palavra ela é capaz de produzir resultados que a força do braço não consegue sozinho. Pedro, a Bíblia diz que pescou a noite toda, com toda a sua habilidade, com toda a sua experiência, com tudo aquilo que a empresa dele tinha para fazer, e mesmo assim a força do braço naquele dia não conseguiu produzir nada. Quando Jesus disse para ele, vai um pouco mais fundo, isso mostra esforço, diligência, porque a Bíblia diz que ele era de manhã, já estava cansado, pescou a noite toda. E na força do braço não conseguiu nada. Gente, depois de um dia de trabalho, tem gente que às vezes não consegue nem vir no culto quinta-feira. Por quê? Trabalho, cansa. Mas ele, depois de um dia de trabalho, ele decidiu, pela palavra, fazer um pouco mais. E aí ele disse, eu fiz até agora com a força do meu braço, mas eu sou capaz de, pela tua palavra, fazer um pouco mais, mesmo que seja naturalmente a mesma coisa que eu estava fazendo, mas agora, pela palavra, os resultados são diferentes. Quem está comigo? Pela palavra, Ronaldo, porque ele lançou a rede, talvez do mesmo jeito. Eu lembro que a minha avó jogava garrafa lá no lago, atrás da casa, lá na fazenda. Dia assim, esqueci o negocinho da chumbada. Ficava ali, né, para poder fazer assim com a rede e depois jogava. Até de ver a tarrafa fazendo assim, né? Pensa, minha tia era uma tia de fé, porque teve numa dessas que ela mordeu a chumbada, ela dizia que foi junto. Você via 2 atacantes indo junto assim, caiu dentro do lago. E aí, gente, você vê essas coisas, cara, não, palavra. Céu. Eu não contei piada hoje. Assim, gente, tem gente nova aí. Seja bem-vindo. Não é sempre assim, não, às vezes é pior. Aí vai, volta. Aí eu sei que ela jogou a
tarrafa e foi junto os atacantes, depois ela ficou, se eu vou achar esse negócio, sou o dia inteiro ali, assim, aquela, cheio de barro. Um dia ela, assim, achei, dando um sorriso, né? Achei com a falta, né, coisa aqui. Falta lavar para pôr na... Mas fato é, Pedro, ele fez muitas coisas na força do braço e nada. E nada, vocês estão rindo, mas eu lembrei de outra. Peraí, deixa eu contar aqui. Na época da pandemia, na época da pandemia, quem lembra que a gente tinha que vir com máscara na igreja, né? Lembra? Aí teve uma pessoa que uma vez veio, senhor, pessoa, né? Não, homem e mulher. Pessoa, tudo bem? Falei com ela, assim, ela começou a falar comigo, conseguindo entender o que você está falando. Você está com a máscara e tá saindo abafado o som aí, abaixa a máscara aí para falar comigo. Disse, não, não posso. Foi porque já tem que vir com a máscara, eu não trouxe a dentadura. Aleluia. Então, gente, anda prevenido, além, aleluia. Sempre você pode precisar do que está dentro. Você não sabe quando o que está dentro vai precisar ser exposto, aleluia. Então, assim, carrega, não anda sem não, pelo amor de Deus, amém? Onde que a gente estava? Ah, é, na história de Pedro. Então, aí, pensa, gente, a palavra produziu resultados. Ele disse assim, eu pesquei a noite toda, estou cansado, mas agora, sobre a tua palavra, eu vou fazer. E aí, por causa da palavra, ele lançou a rede e não somente foi abençoado, como abençoou pessoas que estavam perto dele. Então, se a gente tiver essa consciência, por isso que igreja é algo maravilhoso. Como até o pastor Carlos Júnior disse hoje pela manhã lá. Mesmo que eu não esteja crendo em algo, talvez meu nível de fé não alcançou ainda para crer, mas se eu estiver perto de pessoas que estão crendo, o meu barco vai ser cheio também. Porque teve barco lá que foi cheio, a pessoa não recebeu nenhuma palavra, nenhuma profecia, nenhuma inspiração, não teve esforço dela nenhum. O esforço dessa pessoa foi somente ficar perto de alguém que recebeu uma palavra e agiu em fé sobre aquela palavra. Se eu tiver esse esforço de ficar perto, aleluia. E como que eu faço para ficar perto? Toda quinta e todo domingo. Eu preciso ficar perto. Eu posso até talvez não estar andando em fé igual todo mundo, mas se eu estiver perto ali, aleluia, achar uma cadeira para mim sentar nesse lugar, eu sei que uma hora ou outra, alguém inspirado pela palavra vai jogar a rede, vai receber muitos peixes e vai me chamar, vem aqui me ajudar, porque eu não estou dando conta sozinho, em nome de Jesus. Quem está comigo? Então essa é a importância da palavra, de a gente dar a Deus, reconhecê-lo, né, e honrá-lo, louvor na adoração, e agora ele vem com a sua palavra. Lembra? O diabo veio, João 10:10, para matar, roubar e destruir. Só que o que ele quer roubar, matar e destruir? O que ele quer roubar, a primeira coisa, é a palavra. Livro de Mateus, no capítulo 4, e no verso 1, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E a Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Claro, quem não? Puxa. Como eu disse, né? Okay, tem gente nova, eu preciso falar isso. Algumas pessoas, eu sei que se fosse a respeito delas, a Bíblia diria assim, e fulano foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado. E no caminho, depois de comer um fandango, teve fome. Ele ainda foi depois de 40 dias, pensa. E aí no último versículo, Eliette, do capítulo 3 de Mateus, é interessante que ele diz lá que ele foi, quando ele saiu da água depois de ser batizado, ele recebeu, Jesus, uma palavra. E qual é a palavra que ele recebeu? Todo mundo ouviu. Esse é meu filho, amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Olha que interessante. O que Jesus recebeu? Palavra. Qual foi a primeira coisa que o diabo questionou no deserto, quando ele estava com fome, em um momento de fragilidade dele? A palavra. Porque o diabo chegou para Jesus e disse, se és filho, você está com fome? Se você fosse filho mesmo, talvez você não tivesse com fome. Se você é filho mesmo, por que você está passando essas coisas? Qual foi o questionamento do diabo? A palavra que ele recebeu. Quando a gente sair daqui hoje, depois de receber essa palavra, se prepara. O ladrão vai querer roubar essa palavra. Ele não está preocupado com o seu carro, com a sua casa, com essas coisas, mas ele quer roubar a palavra de você. Porque a palavra é carregada de poder. E se a gente ficar com a palavra, a gente vai saber como Jesus
controlar a situação pela palavra. Jesus disse, tudo bem, você pode até questionar isso, mas eu recebi uma palavra, eu sei da minha filiação, eu sou filho. Então eu posso dizer também o que a palavra de Deus diz sobre os filhos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Olha o que Jesus disse. Eu não vivo somente de pão, mas o que me alimenta também não é somente o pão, mas é uma palavra que vem da parte de Deus para a minha vida. Nem só de pão viverá, fala de vida. Então fala de essa palavra que vem de Deus para nós, ela traz vida para nós. Quem está entendendo até aqui? Amém? Então, abra comigo a sua Bíblia, livro de 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 24 e 25. Aleluia. A gente lembra também o que Jesus foi questionado, né, a respeito, se ele era o Messias, pelos discípulos de João Batista, quando chegaram até ele, perguntaram, você é o Cristo ou a gente deve esperar outro? Como é que vai ser esse negócio? Aí Jesus disse, rapaz, vai lá, conta para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o evangelho. Aos pobres é anunciado o evangelho. Não é, o pobre não precisa que dê para ele dinheiro. O que o pobre precisa é que ele receba uma palavra para ele sair da condição de pobreza de uma vez. A palavra, ela não somente tem a condição de tirar o pobre da condição de pobreza, como tem a condição de tirar a pobreza de dentro do pobre. Porque se a gente der dinheiro para o pobre, a única coisa que ele vai fazer, talvez, é pagar as contas e se endividar de novo. Agora, se ele recebe a palavra, ele tem a condição de tirar a pobreza de dentro dele. Veja, 1 Pedro, a gente vai ler, né? 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Aleluia. Né? Fala mesmo dessa glória de um tempo, né? Nasce, cresce, atinge mesmo o auge, o ápice da força física. E depois disso, começa a dar aquela puxadinha. Né? Aí os médicos para levantar o que está caído, aleluia, e cuidar, né, de algumas coisas, quem crê faz, aleluia. Pastor, posso fazer plástica então? Se tiver a fim de pagar e tiver a fim, né, vai ter um sustento para o caído, amém? Aleluia. Não é mais, não, talvez não está mais brilhando como antes, mas você tem esses recursos naturais, né, para amenizar, né, essas coisas assim, aleluia. Então, é natural que aconteça isso. Gente do céu, vocês têm que ter a experiência de um dia pregar na frente da esposa. É maravilhoso, aleluia. Eu acho que todo mundo merece isso, aleluia. E as esposas também pregar na frente do marido, porque pensa, né? Aqui tá, né? Essa é a voz da mulher quando ela fala pro marido, sabia? Sabia, né? O marido, quando vai imitar a esposa, ele faz essa voz também, né? Volta para o texto, aleluia, quem está entendendo que chega mesmo um período de ápice e depois, como a flor, a vida do homem é assim e começa a dar aquela murchadinha. Mas olha o que diz, a vírgula em diante diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ou seja, então a vida do homem, assim como a flor, que atinge um ápice, chega em uma maioridade, em uma plenitude, a palavra do Senhor, ela não é assim. Ela permanece eternamente, ela é eterna, ou seja, e também é imutável. Diz, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Olha que interessante. Então, assim como a vida do homem ela tem um ápice e depois começa a baixar, a palavra de Deus ela não é assim, ela permanece eternamente. E aqui diz ainda assim, essa é a palavra que foi evangelizada para nós. Essa palavra que é eterna, essa palavra que é imutável, essa palavra que é carregada de poder para realizar essas coisas. Então, a gente não foi evangelizado com qualquer coisa, mas com uma palavra eterna, algo que perdura, algo que sustenta. Sabe que tudo que existe até hoje está sendo sustentado, equilibrado, guardado por aquele haja, lá de Gênesis. Gênesis, quando Deus disse, haja luz, haja isso, haja aquilo, está lá, o mundo está sendo sustentado. O livro de Hebreus diz isso, que a palavra de Deus ela tem a capacidade e o poder de sustentar todas as coisas. Aleluia. Essa é a palavra que foi evangelizada para nós. E essa palavra de
fala de evangelizar, que foi trazido, significa boas novas, Paulo. Boas notícias chegaram para nós. E não são boas notícias temporais, coisas que passam. São boas notícias que podem afetar, sim, a nossa temporada aqui nessa terra, mas também são boas notícias eternas. Ou seja, então, tudo que tem a sua glória, um dia vai passar, mas a palavra de Deus não passa, ela é imutável, ela é permanente. Isso me faz também, traz credibilidade à palavra, a ponto de eu crer nela, porque ela é imutável e permanente. Deus, então, se ele disse, ele deixou escrito, ele não vai mudar de opinião a respeito daquilo, porque algum governo mudou, porque alguma circunstância aconteceu, ou porque alguém está emocionado, seja positivo ou negativamente. Quem está comigo? O livro de Gálatas, no capítulo 3 e no verso 2, olha o que diz. Quero apenas saber isto de vós. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele diz assim, eu só quero saber isso, pelo amor de Deus, conta isso aí para mim. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? De tudo aí que você recebeu, de boas coisas, dessa palavra eterna que nos foi evangelizada, de boas notícias que chegarão até nós, você recebeu por onde? Por coisas que você fez? Pelo mérito humano? Por campanhas? Porque você nunca faltou numa escala? Porque você nunca deixou de vir num culto? Sabe, a Bíblia diz que o Espírito chegou até nós, foi por causa de uma pregação da fé. Agora, eu queria que a gente entendesse e valorizasse essa palavra evangelizada a nós, que é carregada de poder, e que a gente valorizasse a pregação da fé. E a pregação da fé, o que ela é capaz de produzir na nossa vida. Eu sei que talvez pessoas pararam de fumar, não porque colou um adesivo no corpo, porque fez alguma coisa, mas porque foi a pregação da fé que nos tirou de uma condição e levou a outra. A gente recebeu o Espírito pela pregação da fé. A gente recebeu o que tinha de melhor pela pregação da fé. O que a pregação da fé pode gerar em nós. Paulo está dizendo, cara, quem vos fascinou? No verso 1 de Gálatas 3, fala de alguém fascinado, alguém iludido. Que estava achando que agora deveria argumentar, deveria realizar coisas para começar a receber de Deus. Quando na verdade ele diz, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Para você receber de Deus, você não recebeu por mérito. Não é pelas coisas que você fez, não é pelos seus lindos olhos azuis, não, aleluia. Ou por quanto você tem de dinheiro no banco, ou por quanto você não tem. Você recebeu porque alguém pregou a palavra para você. E porque a palavra foi pregada, como ela é carregada de poder, fé foi gerada no nosso coração, a gente praticou e agora a gente recebe as coisas. Por isso a gente deve valorizar esse ambiente e valorizar essa palavra que está sendo evangelizada. Veja, você recebeu, o que Paulo perguntou, eu só quero saber isso, pelo amor de Deus. Recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E quando fala pregação da fé, não é qualquer pregação, gente. Porque dependendo da pregação que a gente escuta, a gente sai pior do que entrou. Se conformando com as circunstâncias, se conformando com as coisas. E na verdade, a pregação da fé vai nos elevar de nível para a gente passar a crer nas coisas que Deus tem. E quando a gente está ouvindo a pregação da fé, aquilo que era impossível começa a perder força. Aquilo que os médicos disseram, que nunca mais iria ter jeito, a pregação da fé está dizendo, são eles dizendo. Mas a palavra que nos foi evangelizada, que é eterna, a palavra não diz isso. Quem está comigo? Não sei quanto a você, mas eu acho que a gente deve valorizar essa pregação da fé. Valorizar essa palavra que a gente recebe. Romanos 10:17 diz que assim vem a fé pela pregação. Vem pela palavra. E não é qualquer palavra. Não é qualquer pregação. Pregação da fé. É a palavra da fé. É a palavra da fé que está no nosso coração e deve estar na nossa boca. É essa palavra, Ronaldo, que é capaz de nos tirar de qualquer circunstância. Jesus disse em João 6:63, ele disse assim, ó, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não é qualquer palavra, gente. A gente precisa entender que essa palavra aqui a nossa Bíblia, ela não é um livro qualquer. Isso aqui é vida.
Essas palavras, quando elas entram no nosso coração, elas geram fé no nosso coração, para que agora a gente fale com a nossa boca e as coisas comecem a acontecer e mudar de circunstância, mudar de lugar. Sabia que pela palavra a gente pode mudar as coisas de lugar? A Bíblia diz, se a gente tiver fé como um grão de mostarda, a gente vai dizer para um monte, sai daqui e vai para lá. E entenda, sei que a gente já ouviu também muitas vezes a respeito disso. Então é o tamanho da fé. Sim, a Bíblia fala muitas vezes sobre o tamanho da fé. Fé pode ser mensurada, a gente pode medir se é grande, se é pequena. Tem fé com defeito, tem fé fingida. A Bíblia fala de fé hipócrita. Mas então, nesse texto de Mateus, no capítulo 17, para ser bem exato, quando Jesus disse, se a gente tiver fé como um grão e não do tamanho de um grão. Se Jesus tivesse dito do tamanho de um grão, então ele estava classificando o tamanho da fé. Mas ele estava dizendo como um grão de mostarda. Como que é um grão de mostarda? Que precisa ser plantado. E a semente, gente, independente do tamanho, ela precisa ser plantada. E se a gente tiver uma fé como um grão, mesmo que seja pequeno, se a gente tiver a ousadia o suficiente para crer com o coração, falar com a boca, essa palavra, que é a semente, vai ser plantada na terra e vai produzir resultados. Por isso Jesus disse como um grão e não do tamanho de um grão. Está comigo, aleluia. A gente deve ter oportunidade aqui para algumas pessoas dizerem o que foi que já realizou essa palavra da fé, essa pregação da fé na sua vida. Eu sei que você teria muitas coisas para contar. Então a pregação da fé, ela não está apenas informando a nossa mente, mas ela está ativando o nosso espírito para receber e trabalhar com Deus. A palavra da fé, ela tem essa condição de tirar a gente de qualquer circunstância. E quando a palavra de Deus chega, a gente no nosso coração e a gente começa a fazer isso, a gente começa a aprender que a gente fica no mesmo patamar de Deus. Eu não quero que você pense que a gente está sendo hipócrita ou ousado demais para dizer quem somos nós. Eu sei que isso pode soar mesmo até arrogância às vezes. E quem somos nós para estar no mesmo patamar de Deus? Primeira coisa, a gente foi feito imagem e semelhança. Então a gente é o mesmo tipo de Deus. Não é qualquer coisa. A gente é imagem e semelhança de Deus. Outra coisa. A Bíblia diz assim que não há impossíveis para Deus. Quem crê nisso? A Bíblia diz. Os creem que não há mesmo impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Tá certo. Deus, ele é mesmo onisciente, sabe de todas as coisas. Onipresente, está em todo lugar. E, que é o outro? Onipotente. Obrigado, Bel. Está me ajudando, aleluia. Fica aí, né? Não sai daí não. Onipotente, né? Ele tem todo o poder. E a Bíblia diz mesmo que ele pode todas as coisas. Mas tem uma coisa que Deus não pode. Tiago diz que ele não pode mentir. Então, se ele disse, está feito. Se ele deixou escrito, ele não vai contra aquilo que ele escreveu. Mas se Deus pode todas as coisas, ele pode todas as coisas, mas ele não pode mentir. Então, mentira não faz parte de Deus. Se ele disse, vai ser assim. Amém? Então, agora, esse Deus Todo-Poderoso, que diz que não há impossíveis para ele, ele só está esperando alguém que seja ousado o suficiente para crer na palavra dele, que ele não pode mentir, para que se torne como Jesus disse, que não há impossíveis para aquele que crê. Jesus uma vez disse para um homem assim, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Então olha como Deus está nesse patamar de tudo ser possível para ele. E quando alguém começa a crer, Jesus disse para essa pessoa que estava aqui embaixo, talvez não estava crendo em coisas, Jesus disse para ele assim, tudo é possível ao que crê. Se você for capaz de crer no que eu disse, que eu não sou capaz de mentir, eu deixei escrito, você começa a subir o seu nível de fé e fica no mesmo patamar de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então essa palavra de Deus, que Deus pode todas as coisas e não é impossível para Deus, essa palavra só está esperando alguém ousado o suficiente para crer no que ele disse e deixou escrito, para que nada se torne impossível para ele também. E a gente não transfira somente para Deus o que é impossível. Aleluia. Eu não sei o que você precisa receber pela pregação da fé, mas a pregação da fé, que não é qualquer pregação, ela tem essa condição de nos tirar de qualquer lugar, de mover qualquer circunstância e de ir contra qualquer relatório negativo.
E lembrando que a fé tem mesmo um comportamento. E às vezes existem coisas na nossa vida que acontecem e são difíceis, a gente não vai querer mudar o nosso comportamento. E a gente pensa, não, eu sou assim mesmo. Não, a gente não é assim mesmo. Foi as circunstâncias, o mundo e o sistema que deixou a gente desse jeito e fez a gente acreditar que a gente deve ir chorando, gemendo e chorando para conquistar coisas. Quando na verdade a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então se está fraco demais, começa a olhar pela palavra e não para a circunstância. Mas quando eu olho para a palavra, eu tenho motivos para ha. Quando eu olho para a circunstância, eu não tenho motivos para rir. Tem motivo para chorar. Mas como a alegria do Senhor é a minha força e não a tristeza, eu olho para a palavra, o que ele disse a meu respeito. E aí sim eu vou rir. E graças a Deus por pessoas que vão mesmo olhar a gente, talvez em uma circunstância difícil, mas não vão deixar a gente em uma circunstância difícil. Me lembro quando a Maria foi atropelada. E aí ela veio que você bateu lá. Daí o pastor chegou e viu que ela estava mal. E disse, você não vai ficar chorando não. O carro tinha batido nela, isso foi doído. E graças a Deus foi um livramento de Deus mesmo. Estava doendo. Estava ruim, o que ela queria era chorar. Mas quando o pastor José Roberto chegou ali e viu ela naquela condição, graças a Deus. E talvez alguém que não entende essas coisas, fala, nossa, que homem insensível. Insensível nada, ele subiu a gente de nível. Se está chorando, porque pode parando, você é da festa, não é assim não. Quebrou, matou? Não. Então, vamos lá, levanta, ri. Ah, mas e o carro? E as coisas? São bens materiais, depois a gente conquista de novo. Quem disse que Deus não pode dar dobrado? Quem disse que Deus precisa do que você perdeu para te abençoar? Então para de chorar o leite derramado. Porque uma palavra vinda de Deus pode mudar o curso da nossa vida para sempre. E a gente fica achando que o que não deu certo até agora é que mudaria a nossa vida. Pedro também pensou isso. Mas ele disse, sobre a tua palavra eu vou fazer alguma coisa. E sobre a tua palavra ele conseguiu, como algumas bíblias têm lá na epígrafe, a pesca maravilhosa. Foi maravilhoso aos olhos dele. A ponto de ele dizer, meu Deus, eu nem sou digno. E aí Jesus disse para ele, cara, você está feliz aí porque você viu isso? Eu posso te fazer pescador não somente dessas coisas, eu vou te fazer o pescador de homens, que é melhor do que isso. Para isca. É a mesma que você está acostumado. Talvez não sejam os mesmos lugares. Quem está comigo? Aleluia. Salmo 138, o verso 2, diz assim, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Deus dá valor à sua palavra. Diz que está acima de todas as coisas o nome dele e a sua palavra. Por isso a gente deve dar valor à palavra de Deus. Abra comigo, eu lembrei de um texto aqui, o Carlos, o Levi, não sei quem está ali. Ah, é o Caleb. João, no capítulo 14, o verso 21, por favor. Aquele que tem os meus mandamentos, ou aquele que tem as minhas palavras, né, e os guarda, essa palavra guarda aqui está ligada a praticar. Esse é o que me ama. Então, como a gente falou aqui outra vez, essa aqui é a primeira peneira de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem a minha palavra. E alguns até têm, até certo nível, de ter uma Bíblia, versões diferentes no celular. Tem gente que tem muita versão, e tá tudo certo. Eu gosto mesmo de várias versões no tablet, no celular, para ler, compreender, entender quando a gente vai meditar na palavra. Tem gente que tem Bíblias diferentes, de capas diferentes, de cores diferentes. Essa é a primeira peneira, a primeira turma, aquele que tem os meus mandamentos. Agora, e os guarda? E os pratica? É outro nível. Agora o buraquinho da peneira ficou um pouco menor. Diz, e os guarda, esse é o que me ama. O que tem e pratica, e não somente o que tem, e não somente o que sabe. Esse é o que me ama, e olha o que acontece. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, materializarei. Acontecerá a manifestação de Deus. As coisas vão começar a chegar para essa pessoa, porque ele passou do nível não somente de ter a palavra por perto, mas também de praticar, de desejar, de deixar a palavra se envolver no dia a dia dele. Está comigo aqui? Aleluia.
Sem a palavra, gente, a gente não teria como conhecer Deus. O caráter de Deus é revelado pela palavra, a sua vontade, o seu plano, a sua verdade. As emoções mentem. As emoções moldam, pode levar a gente para um lugar que a gente não quer ir. E pode trazer resultados para nós que a gente não vai gostar. Mas a palavra que nos foi evangelizada, que é essa palavra eterna, que o apóstolo Paulo disse em 1 Romanos 1,16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Não é interessante? Se ele diz eu não me envergonho, é porque talvez algumas pessoas tenham vergonha do evangelho. Vergonha de dizer que é crente. Já ouviu falar, né, do crente 007? Ele é crente, mas ninguém sabe, no trabalho, na escola, onde vai. Até que um dia alguém descobre, você é crente? Eu não sabia. Quando, na verdade, o estilo de vida dele deveria condená-lo, demonstrá-lo. Não foi isso que aconteceu com Pedro, quando ele estava lá, diante lá daquela circunstância, Jesus sendo maltratado. Alguém reconheceu a ele e disse, rapaz, o seu modo de falar te condena. E eu vou te dizer, porque tem crente e crente. Porque tem crente que o modo de falar não condena, não demonstra que ele crê em Deus. Mas os crentes da fé, sim. A gente sabe que o nosso linguajar é diferente. Sabe por quê? Porque nos incomoda ouvir incredulidade. É ou não é? Quando a gente chegou aqui, talvez a gente chegou falando um monte de besteira. Ah, eu não consigo, eu não posso, a minha doença, a minha... Aleluia. Quando na verdade nunca foi sua. Aleluia. Mas a gente sempre aconselha, você precisa se consultar, aleluia, com a fonoaudióloga Maria Laura, que ela nunca vai deixar você falar incredulidade, né? Aleluia. Ah, quem nunca? Eu também sou corrigido por ela. Às vezes, aleluia, eu falo assim, você está falando incredulidade. Gosto. É. Vocês pensam que é só com vocês? Comigo também, gente. É. Na hora. Na hora. Se falar ali, ó. E vê se não é verdade. Talvez a gente falava um monte de besteira antes. Eu não consigo, eu não posso. Não dá, eu não tenho, não vai dar. Ó céus, ó vida, ó azar. Igual a hiena. Desenho. Esqueci como é que ela chama, se alguém. Como? Não, a hiena que falava ó céus, ó vida, ó azar, aquela que reclamava só. Mas a gente não. A gente é da fé. Se a gente ouvir alguém dizendo assim, não consigo, não posso. Meu Deus. Tem um incrédulo perto de mim. Não é assim? Lembra quando o telefone tocava e era a cobrar, né? Quem lembra assim? Tinha uma musiquinha, né, que tocava, né, quando era a cobrar, você já sabe. Rapaz, se alguém falar incredulidade, você vai ter um incrédulo perto de mim. Mas não pega não, aleluia. Fica tranquilo. Não é contagioso. Bom, mais ou menos, né? Depende da atenção que você dá àquilo, né? Não é interessante essas coisas? A Bíblia diz, né, que assim, as más conversações corrompe, Aline, os bons costumes. Deveria ser o contrário. Se a gente que é da fé, se a gente que é filho de Deus, se a gente que carrega o Deus dentro, não deveria ser o texto assim? Olha, se você tiver com más conversações, as pessoas serão convertidas. Mas é o contrário. O crente que é cheio do Espírito, cheio do poder, que carrega essa palavra, que tem noção do Deus que não mente, da palavra que é carregada de poder. Eu estava falando de Romanos 1,16, que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele, o Evangelho, essas boas notícias, ela é o poder de Deus. Aonde que está o poder de Deus, então? Está aqui na palavra. Agora, ele não é o poder de Deus manifesto para todos. Não significa que só porque a gente tem uma Bíblia de papel embaixo do braço, que talvez algumas estão até fedendo, de tanto que carrega embaixo do braço, que ela vai se mover a nosso favor. Ela se torna o poder de Deus quando a gente crê nela. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ela é o poder de Deus. Não para todo mundo, mas para todo aquele que... Ah, viu? Ah, se você tiver a palavra, gente,
Você tem que fazer assim com Satanás, gente. Quando ele vier, você só... sim, diz o Senhor, aleluia. Está escrito, aleluia. Aham. Coitado. Coitado dele. Ai, ai. Jeremias 1,12, aleluia. Vocês gostam de bagunça também, né? Bom. Jeremias 1,12 diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo, eu cuido sobre a minha palavra para cumpri-la. Essa palavra que eu velo é mesmo Deus, ele se atentando para a palavra, tendo esse cuidado mesmo. Fala igual velar um defunto, sabe? Quem já... aquela situação, né, que está ali, e fica todo mundo assim, velando. Essa palavra de velar, de cuidar, e Deus está assim, velando, cuidando, para a palavra dele se cumprir. Por isso, quando a gente fala a palavra, é impossível acontecer. O livro de João, no capítulo 15, o verso 7, diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Quando fala de pedir o que quiser, gente, eu sei que teve gente até que já me perguntou uma vez: pastor, quando esse texto diz o que quiser, é o que quiser mesmo? É, moço? Haha, melhorou? Quando a Bíblia diz aqui o que quiser, é o que quiser mesmo, qualquer coisa. Sim, claro. Qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando a Bíblia diz qualquer coisa, o significado disso é qualquer coisa mesmo. Claro que alguém que tem as palavras dele não pediria coisas que as palavras dele não orientam a não pedir. Quem está comigo? Quando diz qualquer coisa, é qualquer coisa dentro do que a palavra de Deus diz. Experimenta sentar aqui do lado, na pizzaria, e pedir comida japonesa para ver se vem. Ah, mas não é qualquer coisa dentro do cardápio. Aleluia, né? Você não vai sentar na pizzaria e pedir um sushi. Assim como você não vai sentar com Deus, ter a palavra. Eu não estou dizendo que Deus é um self-service ou o iFood celestial que vai trazer comida à vontade, pode pedir. Não estou isso. Eu estou só fazendo esse comparativo de que se a gente tem a palavra, ele diz, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, você vai saber o que pedir. E talvez está pedindo e não está recebendo, como o livro de Tiago diz, porque pediu mal. Veja, esse texto de Tiago é interessante, que ele diz assim, você não recebe, não é porque Deus não tem poder ou porque você não tem fé. Tem nada a ver aqui com a fé, mas é porque pediu mal. E por que pediu mal, talvez? Não é a falta de fé, mas é a falta da consciência de saber que Deus orienta a pedir. Quem está comigo? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus está dizendo assim, se você estiver prestando atenção no que a minha palavra diz, tudo que você pedir da minha palavra, você vai receber. Como a gente disse, né, outra vez, em exemplos aqui, né? Tudo que a gente chamou a existência desse lugar, desde 7 anos, quando começou, chegou. Tudo. Pastor, tudo. Pode não ter vindo no tempo que a gente gostaria que viesse. Assim como tem coisas que a gente já chamou, e a gente sabe que já está a caminho, que ainda não se manifestou, mas a gente sabe que está chegando. Eu não tenho essa dúvida de que não vai vir. A única dúvida que eu tenho é a respeito das coisas que dependem de pessoas para funcionar. Porque isso não depende somente de Deus. Mas tudo o que é respeito a coisas, e como coisas não têm livre-arbítrio, tudo que a gente chama chega. Agora, nem tudo que a gente chama funciona, porque existem coisas que dependem do livre-arbítrio das pessoas de estarem naquela posição para funcionar aquilo. Quem está comigo? Aleluia. Isaías 55:11 diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei.
Vai prosperar, vai haver prosperidade. Quando eu falo prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, gente. Eu estou falando de elas ter bom êxito naquilo. Vai ter o fim desejado. Vai ser concluído aquilo que começou. Eu já estou quase encerrando já, de fato. Veja, Lucas no capítulo 11, quando Jesus, essa parábola do semeador é contada nos 4 evangelhos. Lucas no capítulo 11, no verso 8, ele diz assim, quando ele vai explicar a parábola do semeador, ele diz assim, ó, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Ele vai explicar a parábola para os discípulos, ele diz, a palavra de Deus é a semente. Nós estamos falando aqui da semente, que é a palavra de Deus. Em Marcos, no capítulo 4, eu vou correr aqui para a gente entender algo. Essa passagem, quando ela é explicada nos 3 evangelhos, de Marcos, Lucas e Mateus, olha que interessante, quando diz, livro de Marcos, no capítulo 4, no verso 15. São estes os à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Lucas 8:12. A que caiu à beira do caminho são os que ouvem, são os que a ouvem, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Veja, se a gente ficar com esses dois, somente com esses 2 textos da palavra nessa explicação, a gente fica com as mãos atadas, a gente vai entender que talvez não tenha o que a gente faça, porque o primeiro diz, quando eu estou ouvindo, logo vem Satanás e tira. O outro diz que Satanás vai vir e vai roubar a palavra de alguns. Mas o texto de Mateus, no capítulo 13, no verso 19, olha o que diz. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, fala assim comigo, não compreendem. Vem o maligno e arrebata. Espera aí, aqui já muda de sentido então. Já coloca a gente numa condição de que se eu compreender o que está sendo dito, o diabo vai perder força naquilo que ele pode roubar de mim. Quem está comigo? E claro que quando a gente fala de compreensão, não estamos falando que a gente vai entender tudo de Deus, porque esse Deus eterno e tão grande não vai caber todo mesmo no nosso entendimento. O livro de Hebreus chega a dizer que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Para a gente crer, Aline, no haja de Deus em Gênesis 1, quando ele diz haja luz, a gente vai precisar da fé para crer e entender essas coisas. Então, quando o livro de Hebreus diz, pela fé entendemos, significa que a gente não entende pela mente natural, a gente não entende com o raciocínio, a gente não entende com as emoções, a gente entende pela fé. Mas independente se eu estou entendendo e estou trazendo lógica para o negócio, ou estou entendendo pela fé, quando eu entendo, quando eu compreendo, o diabo não pode roubar. Eu já tirei a força de Satanás de roubar a palavra que foi em mim semeada. Porque o livro de Mateus diz, a todos os que ouvem e não compreendem, vem o maligno e rouba. Agora, quando há compreensão, quando há envolvimento da minha parte com essa palavra, o diabo perde o poder dele de roubar essa palavra de mim. Veja o texto, vou ler de novo. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que foi semeado no coração. Aleluia. Mateus no capítulo 13 e no verso 22, e esse deve ser um cuidado nosso com relação a essa palavra poderosa que age, que a gente falou, que realiza coisas. Pastor, como que eu faço então para que essa palavra venha mesmo operar eficazmente cada vez mais na minha vida e para que eu não fique deficiente em coisas? Vejo a palavra de Deus funcionar na vida de algumas pessoas, tenho admiração por alguns que a gente vê no YouTube, talvez vejo pessoas do meu lado na igreja recebendo coisas e eu ainda, parece que eu estou engatinhando, parece que eu ainda não consegui ainda romper de nível, atingir esse nível de crença, de fé, que nem vocês falam. Sem querer, às vezes eu ainda escapa talvez uma incredulidade da minha boca, mas eu desejo, eu quero mesmo me envolver com isso, para que haja mudança na minha vida. Mateus no capítulo 13, no verso 22, também a respeito dessa explicação dessa parábola, olha o que Jesus disse, ele disse assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Veja então, a palavra ela não é infrutífera, amém?
ela se torna infrutífera, porque ela está sufocada por outras coisas que foram plantadas juntos naquela terra. E essas sementes que estão, e quando fala de semente aqui, a explicação da parábola é: a palavra é a semente e o solo é o nosso coração. Então existem sementes que foram colocadas no nosso coração que competem pelos mesmos nutrientes da palavra no nosso coração. E são essas coisas que vai sufocar ou tornar a palavra que foi plantada no nosso coração infrutífera. Esse deve ser o nosso cuidado, de que o solo do nosso coração haja somente a palavra, e não outras coisas, assim como a gente vê no livro de Mateus também, a parábola do joio. A gente não consegue, talvez, impedir que o inimigo venha e plante outra semente. Ele não conseguiu fazer, Ronaldo, com que esse inimigo não plantasse o joio. Agora, a existência do joio naquela terra não desqualificava o trigo. A gente não pode medir, talvez, a crença de uma igreja, ou o poder de Deus, aquilo que ele está operando na vida, e do que ele está apontando para uma geração, para um povo, por causa da existência do joio. A existência do joio não desqualifica o trigo, porque vai ter um dia que a gente vai saber quem é um e quem é outro. O tempo vai se encarregar de mostrar quem é um e quem é outro. Quem está comigo? Não é interessante se a gente volta para a parábola da semente. A gente sabe pela palavra que a gente conhece a árvore pelos frutos. A gente conhece o chamado de alguém pelos frutos que ela dá. Às vezes, o pastor José Roberto dizia isso antes, eu achava também absurdo, mas hoje para mim é muito claro essas coisas quando ele diz o que o Bud dizia. E 5 minutos de conversa já dá para saber se a pessoa está crendo ou não. Hoje eu acho que até menos. Quando alguém chega dizendo, olha, vai ser assim, se você fala para a pessoa, vai ser assim, 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 a palavra diz isso. Ah, mas sabe o que é? Pronto. Tem algo no solo desse coração que está competindo pelos nutrientes para que venha sufocar mesmo a palavra. Agora, não é interessante? A gente consegue ver a árvore e definir a árvore pelos frutos. Agora, nessa passagem da parábola do semeador, a gente vê que é a mesma palavra que foi semeada para vários solos diferentes. Então, eu não posso também classificar se algo é divino pela inexistência do divino na vida de alguns. Porque a palavra é divina. Veja, quem está sendo julgado aqui não é Deus. A palavra é a verdade, é uma só. Quem está sendo julgado é a gente que recebeu a palavra. Quem está comigo aqui? Eu não posso dizer assim, não, acho que está faltando algumas coisas. Isso não deve ser de Deus. Não, cuidado. Para que a gente não venha a achar que a falta, a inexistência de frutos seja culpa da palavra que foi semeada quando nunca foi. A culpa é do solo que recebeu a palavra. Aleluia. Gosto dos cultos aqui porque a gente ri, a gente fica sério, tudo ao mesmo tempo, né? Tudo dentro do mesmo contexto. E que a gente tenha esse cuidado de dar mesmo nosso coração, para que a gente não venha a sufocar a palavra. Porque o diabo vai semear dúvidas no nosso coração. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Quem está entendendo, diga eu vou para o céu. Quem não entendeu, diga eu vou também, aleluia. Eu não vou ficar para trás de jeito nenhum. Eu posso não estar entendendo nada, talvez, daqui, mas aqui eu não fico, aleluia. Se tem uma coisa que eu aprendi, eu vou ficar junto e perto de quem vai, porque eu vou também. Eu posso ter entrado, não entendido nada, e o diabo talvez já está condenando alguns. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo é nada. Ele está falando que o diabo vai roubar, mas se eu ficar perto de quem entende, aleluia, eu vou também. Se eu ficar perto de quem está recebendo, assim como Pedro, as pessoas ficaram perto dele, o meu barco vai encher também, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quero chamar o grupo de louvor para cá. Aleluia. Deixa eu, enquanto eles vêm para cá,
A gente não pode criar doutrinas falsas com base em relatórios ou coisas que ainda não aconteceram. Abra comigo o livro de Mateus no capítulo 17. Aleluia. Mateus 17, 20. Olha o que diz a palavra. Aqui o contexto é que tinha um jovem que ficava endemoniado. E aí ele se batia, esse espírito maligno, né, estava na vida dele e jogava ele no fogo, na água, porque queria matar ele mesmo. E aí esse pai, ele chega até os discípulos e pede para que os discípulos viessem a salvar o filho dele. Mas alguma coisa aconteceu ali, que os discípulos não conseguiram fazer. Quando Jesus vai até esse jovem, né, ele diz algo no verso 20 de Mateus 17 que é interessante. Preste atenção. E ele lhes respondeu. Não, 19, perdão. Melhor. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: que motivo não podemos nós expulsá-lo? Eu acho interessante como os discípulos faziam, né? Para perguntar em particular, né? Porque vai que tomam ela na frente de todo mundo, né? Então é melhor que tem coisa ali que é melhor a gente perguntar em particular mesmo, né? Aleluia. Daí perguntaram: por que a gente não pôde expulsar? O que aconteceu que a gente não conseguiu fazer? Verso 20. Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão, aquilo que a gente estava dizendo agora há pouco, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada, fala assim comigo, nada será impossível. Se a gente tiver a fé como um grão de mostarda, nada vai ser impossível. E aí ele diz, no verso 21, algo que é interessante, ele diz assim, ó: mas essa casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Tá vendo, pastor? É isso aí. Eu acho que o que não aconteceu na minha vida ainda é porque eu estou jejuando pouco. Não precisa levantar a mão, mas pensa comigo. Foi a última vez que você jejuou essa semana? Ou foi a última vez que você jejuou esse mês? Não precisa levantar a mão, não. Mas você fez jejum esse ano? Agora, o problema é, Ronaldo, quando a gente começa a criar doutrinas para justificar o nosso erro ou a nossa incapacidade. Veja o que Jesus disse. E quando Jesus ele vai expulsar esse demônio, a gente não vê Jesus abrindo um jejum naquela hora. Meu Deus, me chamaram para expulsar um demônio, deixa eu iniciar um jejum aqui para mim chegar lá. Porque vai que é algum tipo de demônio que não sai sem jejum. Então, se eu estiver jejuando, eu chego lá e expulso. Foi isso que aconteceu. Até porque a gente pode ver mesmo que Jesus disse a respeito dele, que ele comia bem. Foi ele que disse, tá bom? Não sou eu não, a Bíblia diz. Porque ele disse assim, quando era João Batista que não comia nada, você chamava ele de louco. Agora que vem o Filho do Homem, você chama ele de glutão. Então significa que talvez se ele era chamado de glutão, é porque o prato dele era um pouco mais diferenciado, talvez, dos outros. E eu entendo, andava o dia inteiro, quem não ficaria com fome? Amém? Aleluia, não julgo, aleluia. Não julga Jesus, não, ele andava bastante. Agora, Jesus disse algo interessante aqui nesse texto, ele disse assim, ó, verso 20, ele respondeu, por causa vocês não conseguiram, quando eles perguntaram, não é isso? Perguntaram no verso 19, por que a gente não consegue? Jesus disse, vocês não conseguiram por causa da pequenez da vossa fé. Ele não disse vocês não conseguiram por causa do jejum. Vocês não conseguiram porque vocês estão com uma fé muito pequena ainda. E não está como um grão, vocês não estão crendo para falar. Ele disse também, no verso 17, olha o que Jesus disse no verso 17, antes, quando o Pai chamou, e aí antes dos discípulos perguntarem, olha o verso 17, que interessante. Jesus exclamou, antes dele expulsar aquele demônio, ele disse assim, ó geração incrédula e perversa. Geração incrédula. E aí quando ele responde no verso 20, eles não expulsaram por causa da fé. Quem está comigo? Quem pode dar para mim uma definição de perversidade? Ruim? O que mais? Maldade, distorcido talvez, coisas ruins. Deixa eu te dar uma definição do que é perverso, do que a Bíblia diz, o que é perverso.
Abra comigo em Hebreus, no capítulo 3 e no verso 12. Olha o que ele diz. Tende cuidado, irmãos. Está falando com os crentes. Está falando com a igreja. Tende cuidado, irmãos. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração e incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então Deus considera incredulidade, ou essa incapacidade de crer nele, na sua palavra, alguém perverso. Então quando Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, está dizendo, é perverso não porque pratica maldade, porque ele estava falando com os discípulos, gente. Ele está dizendo, é perverso porque vocês estão ainda incrédulos, e essa condição de incredulidade, ao invés de te promover a realizar coisas para o reino, te afasta do Deus vivo, e é por isso que vocês não estão conseguindo expulsar essa criatura. Não é porque eu não estou jejuando, porque quando eu jejuo, eu não jejuo para mover Deus, e quando eu jejuo para que a minha carne seja mortificada, e eu fique sensível a Deus para ouvi-lo, e ter direções para saber o que fazer. O jejum não muda Deus, o jejum muda a criatura que está fazendo o jejum. Deus, ele não se move por dó, ele se move por fé. Deus, ele se agrada de fé e não que um dó. Ele não vai falar, meu Deus, tadinho do meu filho, ele está com fome, vamos realizar logo o que ele quer? Isso é birra. Quem está comigo? Quem está comigo? Aleluia. Olha que interessante. Capítulo 9 de João. Abra aí. Vamos lá. Aleluia. Já estou encerrando de verdade. De Lucas, perdão, eu falei João, né? Mas é Lucas. Lucas 9:41, olha o que diz. Essa mesma passagem que a gente estava falando agora há pouco, contada aqui no livro de Lucas. Ele diz, respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o menino, traz o filho, que eu vou mostrar para vocês como faz. Verso 29 de Marcos 9 diz assim, respondeu-lhes a mesma coisa. Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Que casta é essa? Jesus não estava falando ali dessa casta de demônio. Jesus estava falando ali dessa casta da incredulidade e não do demônio. Entenda isso, pelo amor de Deus. Eu posso te provar isso pela escritura. Abra comigo no verso 1 de Lucas 9. Leia. Leia para você não achar que sou eu que estou inventando coisa. Lucas 9, é Lucas, né? Lucas 9:1. Põe aí para mim, por favor, Caleb. Tendo Jesus convocado, lembra? Ele disse, no verso 29, essa casta não se espelhe por meio de jejum, oração e jejum. E aí, essa história está dentro aqui do capítulo 9. Olha o que ele disse no verso 1 do capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Ele não deu autoridade sobre alguns, mas se você, ao outro, se não estiver jejuando, não. Não existe aqui, quando ele transmite essa autoridade, Ronaldo, no verso 1, sobre todos os demônios para efetuarem curas. A autoridade estava sobre os discípulos, sobre todos, e não sobre alguns. Então, quando Jesus disse, essa casta aí, essa casta, só sai por meio de oração e jejum. Que casta é essa? Da incredulidade. Essa casta que tem que se envolver mesmo com a palavra que é verdade, que é eterna, que não muda. E aí sim, quando a gente jejua, se torna sensível a Deus para crer no que Deus diz. E aí sim, essa casta de incredulidade sai e nada vai ser impossível mais para aqueles que creem. Então, às vezes as pessoas criam doutrinas. Não, pastor, não saiu porque a gente não fez uma campanha. Não saiu porque eu não estava em jejum. Não, para com isso. As fontes do poder de Deus na terra são o nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra e a igreja. Se for assim, a gente coloca no jejum um poder que está acima do nome de Jesus. E não é. É todo o nome, está debaixo do nome, não debaixo do jejum. Aleluias. Boa noite, amados. Aleluias. Pode se assentar um minutinho. Nós vamos ser breve, vamos falar sobre dízimos e ofertas, amém? Aleluias. Bom demais para não crer, não é?
Aleluias. E hoje, nessa noite, nós aprendemos a veracidade da palavra. Aleluias. Nós, se não acreditássemos, né? Aleluias. Eu queria ler um versículo com vocês, eu vou ser breve. Queria ler com vocês aqui na tradução a mensagem. Queria que vocês ficassem comigo um minutinho. Esse versículo é um versículo mesmo muito conhecido. É no Lucas 7:36, ele diz assim, ó. Os fariseus convidou Jesus para um jantar. Ao chegar à casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Mulher prostituta na cidade, tendo ouvido que Jesus era convidado do fariseu, apareceu no jantar com um frasco de perfume caro e derramou aos seus pés. Chorando muito, derramava lágrimas sobre os pés dele. Soltando os cabelos, o enxugou, beijando e ungindo-o com perfume. Aleluias! Nesse versículo nós vemos que é uma mulher improvável. Nós também vemos que é um perfume muito caro. Amém? Dízimo e a oferta, ele é isso para nós. Sabe? O que você tem entregado? O que você tem ofertado? De que forma? Às vezes nós nos colocamos em uma posição inferior de que, nossa, mas o que eu tenho é tão pouco. O que eu posso entregar é tão pouco. Às vezes nós nos colocamos nessa posição mesmo de improváveis. Né? Ah, eu não vou entregar só isso aqui. Só isso aqui. Ainda mais antes, né, que mandava mandar só isso. Não era? Mas não. Ofertar e dizimar é honra, é gratidão, é fé. É você crer na veracidade da palavra. Amém? É você confiar de que se você tem uma casa, foi Deus que te deu. Se você tem um emprego, foi Deus que te deu. Se você tem uma família, foi o Senhor que te deu. Aleluia! Tudo vem dele, tudo é para ele. E para ele é todas as coisas. Amém? E o nosso coração tem que andar em generosidade. Amém? Fé. Permanecendo crendo. Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Eu vou ser fiel. Não vai faltar. Amém? Aleluia. Em Provérbios 3:9 diz: Meu Senhor, os teus bens e com as primícias da tua renda. Aleluias. A veracidade da palavra. Dízimo é 10%. Oferta é o que for no seu coração. A veracidade da palavra. Dízimo e oferta é honra. Amém? Os diáconos vão passar, as diaconisas. Passar um envelope. Se você precisar passar, a maquininha de cartão está lá no fundo. Se você precisar mandar o Pix, você pode mandar nesse. Não precisa mais mandar o comprovante. Tá tudo certo. Amém? Aleluias. Pode se colocar de pé. Nós vamos orar. Sabe, amados, esses dias eu vi um vídeo, eu até mandei para a Cris o vídeo, que eu achei muito interessante. Era numa igreja na África e tinha nada, Ronaldo. Era uns negocinhos assim, uma lona, um chão batido. Na hora que eles vinham entregar o seu dízimo e a sua oferta, aquilo já era um culto. Eles vinham dançando, irmãos. Eles vinham alegre, sabe? Eles vinham entregar mesmo o melhor deles. Aleluias! Que nessa noite você venha entregar o seu dízimo e a sua oferta com essa consciência. Amém? Aleluias! Pode trazer, nós vamos orar. Obrigado, Pai. Aleluias! O Senhor é bom demais, Pai, para que nós não cremos. Pode trazer, amados. Muito obrigado. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado pelo seu amor. E nós declaramos, Pai, que nada vai faltar. Em nome de Jesus. Vocês podem se assentar só mais um minutinho. Serei breve mais uma vez. Eu queria falar com vocês. Tá escuro. Aleluias, eu queria dar uns recadinhos. Amém? O primeiro recado é que agora nós temos oração toda terça. Amém? Não é só em Campina Grande agora que tem toda terça. Moreira César é chique, tem também. Toda terça às 8 horas nós temos aqui um encontro de oração. Amém? E todos nós sabemos a importância da oração nas nossas vidas. Amém?
Quinta-feira, às 8 horas, nós temos quinta-feira, que não é café com leite, todo mundo já sabe. Amém? Mesmo se tiver frio, amados, põe uma blusinha, agasalha, tá bom? E venham, em nome de Jesus. Domingo, 9 horas, nós teremos aqui o nosso discipulado. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos o nosso discipulado aqui. Está sendo uma benção, irmãos. Eu estou amando. Mas cada dia é mais top as professoras, as aulas, o negócio está top mesmo. Não tá, Patrick? Tá top, não tá, Tainá? Até as menininhas da Tainá tá adorando. E no domingo, às 18 horas, nós temos aqui o culto da família. Mesmo bate-canal, finadinho, fazer o hashtag todo mundo aqui, que nem o pastor disse. Amém? E no dia 30/5, às 19 horas, tem o culto de jovens. O pastor falou que até os 100 anos. Então, está todo mundo convidado. Amém? Nós temos hoje a cantina da Selma. Amém, Jesus? A Selma é uma bênção na nossa vida. Passa lá, não deixe passar. Né, Selma? O que tem hoje? De leite com ameixa. Cheio da avó, adoro. Amados, o pastor pediu para dizer que se você precisa aconselhar, se você precisa conversar, se você precisa de uma oração, você mandar uma mensagem para ele, ele vai estar disponível às terças-feiras, oração aqui. Também, se você não puder esse outro, você manda uma mensagem, amém? Ele está disponível para apacentar as ovelhinhas, tirar os carrapichos, né, pastor? Tá tudo certo, amém? Boa noite, amados. Em paz na prática da palavra.